Bem-vinda que Xeramubim estreia nesta quinta-feira, dia 13 de outubro, nos cinemas. Veja o que o diretor e os atores falam sobre suas experiências em gravar o filme no interior do Ceará. E Xeramubim, quando eu citei que o nome do filme seria Bem-vinda a Xeramubim, os produtores e distribuidores acharam um nome muito gostoso, a sonoridade muito boa de ouvir, de pronunciar, é um nome gostoso de falar, sabe? E sempre provocava assim, nossa, esse lugar eu quero conhecer, soa algo muito exótico e você quer saber que lugar é. Então ficou a sonoridade na palavra, no título, e foi ficando, a princípio era um título provisório. E foi indo, chegou no momento, não, o título é esse, vai ser esse definitivo. Isso não era mais eu dizendo, era outras pessoas dizendo, não, nós gostamos muito desse título. E quando a gente começou o projeto, a gente ia filmar no miolo da cidade de Quixeramobim, e aí veio a pandemia, onde para que o projeto acontecesse naquele período, nós tivemos toda uma avaliação do roteiro a empresa que ia fornecer o protocolo de segurança para nós, e eles de cara condenaram o roteiro e falaram, olha só, o filme não pode ser feito assim, ele não pode ser feito numa cidade de X população, não pode ter contato com isso. O roteiro foi reescrito, readaptado, para que a gente filmasse num lugar minúsculo que virasse um distrito da cidade. E a gente filmou em Joatama, que fica em Quixadá, que é esse distrito pequenininho, bem bucólico, mas que era possível a gente cumprir o nosso protocolo de segurança Covid. Então ficamos nos dois municípios, em Joatama com esse lugarejo, que criamos um nome fictício de Joatá, que não existe esse distrito, mas nós criamos, e transitando pelas fazendas, pelas estradas nas fronteiras dos dois municípios. Mas prevaleceu o nome Bem-vindo a Quixeramobim com a música Juazeiro Petrolina. É uma forma de eu conseguir homenagear os dois lugares de uma paulada só. E aí muitas vezes tem uma discussão gostosa que as pessoas falam, mas por que leva o nome do título de Quixeramobim? Se foi feito uma grande parte em Quixadá, rapaz. Até hoje não apareceu ninguém para reclamar que o Guerra nas Estrelas foi feito na Terra. Bem-vinda a Quixeramobim. Fala pra gente, Max, para o Zilda Queiroz em Foco, como é que foi estrear no cinema, né? Aqui no Ceará, na sua terrinha. Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência. Foi uma experiência massa pelo audiovisual, por tudo que aconteceu, do aprendizado do cinema, da experiência do convívio com as pessoas, porque nós passamos 2 meses isolados para gravar esse filme, então acabou que virou uma família muito forte, porque não era aquele sistema que o ator gravava e ia para casa. A gente gravava e ficava com os atores reunidos, então isso já causou um elo muito forte entre a gente. E gravar no Ceará, estrear no Ceará, é uma dádiva, porque a gente sabe que pode ir para Nova York, pode ir para o Diabo 4, mas estrear no quintal de casa é a melhor coisa que tem. E você quase matou todo mundo de curiosidade, né, nas redes sociais, para saber o que o Max Petros estava fazendo no Ceará. Agora, entrega um pouquinho para a gente aí do filme, como é que foi, a tua participação, o teu personagem. Meu personagem é o Eri, que ele é um ser muito desenrolado, eu vou dizer assim, na cidade que ele vive, que é essa cidade fictícia de Quixeramobim, que não é a verdadeira Quixeramobim, mas é uma Quixeramobim do cinema ali, daquela ficção. E ele vive ali no mundo dele. E tem algumas surpresas que vai acontecer com ele durante o filme que eu fiz de tudo para não sair esse spoiler. Então, às vezes, quando ia sair, eu dizia assim, pode cortar aí, que isso daí é cena de spoiler, e não vou revelar essa parte do Eri, não. Então, o Eri você viu no trailer, você viu nas fotos, mas ele ainda é um pouquinho mais ali que vai chegar. Que bacana, Max. E a gente está... Acho que o mundo inteiro está curioso para ver esse filme. Faz, então, aí um convite aos meninos para assistir esse filme. Olha, dia 13. Não tem negócio de dia 14, dia 13, vá assistir Bem-vindo a Quixeramobim, porque esse filme tem que lotar dia 13, que é para o povo ver e dizer, vixe Maria, e mandar esse filme para passar até no Japão, entendeu? Porque o Galego da Rede vai passar dia 15, e eu preciso desse cinema lotado para pagar essa minha rede, eu estou brincando. Eu, menino, mas vá dia 13 assistir o filme, que tá massa, viu? Tem que ir, os meninos. Yay! Yay! E como a Shirleyane é muito trabalhadora, né? Desempenha muitos papéis nesse filme, ela era a única pessoa suada que tinha. Toda hora chegava alguém para me molhar. Eu disse, tá danado, só eu que sinto calor. Mas não, é porque a bicha trabalha muito, porque Shirleyane é a única funcionária do Hotel Cabaré, né, da Chinilândia. Então, de dia,
ela é a faz tudo, ela limpa, ela cozinha, ela organiza, e de noite ela atende os clientes, né? Então, tem uma transformação aí, né? De noite ela se arruma mais um pouquinho, mas, bom, o resto vocês vão ter que ver. É isso. Eu fui muito bem acolhida pelo elenco, e é um elenco de peso, e que tem um humor muito forte, muito latente, até diferente do meu tipo de humor. Então, e eu acho que é isso, o filme mostra isso, acho que cada um tem seu momento de brilhar, né, independente da história da Aimee, independente de protagonismo ou não, mas cada um tem o seu momento ali que brilha em cada cena que faz. Para mim foi como, eu já tinha vindo a Fortaleza outras vezes, mas no Sertão foi a primeira vez, e eu fiquei encantada, deslumbrada, porque com a beleza natural, e o Hauser ter esse olhar, trazer isso para o cinema, e poder levar isso para o nosso Brasil, que é tão grande, é tão plural, a cultura que é tão forte. Então, o filme é bacana por trazer também e defender essa regionalidade. E para mim foi muito importante assim, ter esse momento lá, porque era uma visão da Aimee e também tinha uma minha ali. Então, de uma certa forma, para a Aimee foi transformadora, porque era uma menina completamente mimada, que vivia num mundo, vamos dizer assim, cor-de-rosa. E para mim, como Monique, pessoa física, foi abrir esse olhar e viver essa experiência. Eu adoro acordar cedo, mas o meu cedo é 8 da manhã. A gente acordava cedo para filmar às 4. Mas assim, eu juro que a gente, lógico que o horário troca, né? A gente acaba dormindo mais cedo e tudo, mas compensava cada nascer do sol que eu via da minha varanda, que eu via da janela, ou que eu via durante a cena. Realmente assim, eu tenho fotos aqui diversas que eu sou lá, mas nada se compara à experiência que a gente tinha lá. Essa imersão que a gente teve, como a gente filmava, não tinha uma ordem cronológica, então a gente ia filmando, ia descobrindo o tom das cenas junto com o Hauser ali à noite. Então era um trabalho meio contínuo, mas que era tão prazeroso que não tinha esse peso sabe, trabalho, de ensaio, de tudo mais. E aquele luar, aquele céu 180 graus ali, sabe, aquela noite estrelada, isso fica pra sempre, assim. Às vezes eu tô lá no Rio, eu chego da estação de som, não acabou, não tem mais nada, um prédio que tampa, tem um negócio, não tem essa beleza natural. E isso eu acho que, eu não assisti o filme, mas pelas cenas que eu fiz e pelo que eu consegui revisar lá um pouquinho, eu sei que o Hauser trouxe isso e é muito bacana ver isso nas telonas, assim, mostrar isso para o nosso Brasil, que essa cultura é tão forte e tão importante. Como esse também é ver um Brasil sendo transformado nesse lugar. A gente vê um Brasil aceito nesse lugar. A gente agora está vivendo essa fase de eleição, tudo, onde as pessoas acham que os nordestinos são absolutamente incapazes porque preferem um tipo de presidente diferente de outro e sofrem esse preconceito por causa disso. Mas é importante dizer que o Brasil nasce muito aqui no Nordeste exatamente por causa dessa ideologia artística, plural, cultural e eu acho que humana, né? Porque eu acredito que a humanidade que tem no filme também é a humanidade que a gente tem no Nordeste, que são de pessoas solidárias, sensíveis e que jamais votariam um presidente com comportamentos tão diferentes desse tipo de coisa que a gente acredita que seja o país da gente. Então acho que o filme também é para celebrar esse Brasil. O filme também fala de corrupção, fala desse lugar mas no final a gente tem uma construção muito melhor, que eu acho que é a construção da solidariedade, da cooperação que leva essa menina fodida, como diz aqui o próprio nome, entendeu? A encontrar um alento no meio dessa gente que é completamente diferente dela, mas ela percebe que também é igual, porque todo mundo também tem sonhos. E eu acho que é sobre sonhos que a gente fala sempre quando a gente faz cinema. Araci Branquinfeld, sou atriz, sou cearense, né, de Fortaleza, minha família materna é de Santa Quitéria, alô Santa Quitéria, e moro no Rio de Janeiro. É meu primeiro longa comercial. Quero agradecer, assim, só a animação e a gratidão, né, agradecer imensamente ao Hauser, mas agradecer ao Hauser não pela minha participação, agradecer a ele pela história incrível e muito inspiradora que ele tem.
e por ele ter insistido em ficar aqui. Né? Hoje eu moro no Rio, um dos motivos de eu morar no Rio é porque eu tenho um grupo de teatro, tenho um grupo de teatro-dança, também tenho meu trabalho de audiovisual lá, mas o meu primeiro longa é aqui no Ceará, foi gravado aqui, com as pessoas daqui, e falar um pouco o quanto o cinema é uma indústria, né? Nesse momento que a gente vive de tanto desmontes, de tanta falta de financiamento, de recursos no cinema, haver um diretor que insiste em trazer um trabalho para cá e gerar muito emprego, muita renda para a nossa cidade, para a nossa terra. Então, obrigada não pela minha participação, mas por essa insistência de anos que começou lá atrás. Aí eu fico em dúvida, eu não sei, tem alguma coisa que tem no Ceará que é o único, sabe? Eu não sei exatamente de onde vem, acho que algum historiador um dia podia fazer esse estudo. O Tarcísio Matos até tem algumas teorias que parece que os nossos índios eram uns índios muito mungangueiros, sabe? Então, reza a lenda que a vaia cearense vem desses índios, inclusive essa vaia, o auge dela, eu acaba puxando até os olhos para baixo na hora que emitia esse som da vaia. São teorias que vão chegando aos ouvidos, assim, se isso é verdade eu não sei, mas tem alguma coisa que tem um senso de humor muito aguçado, muito aflorado, e muito criativo e muito urgente. No Ceará isso tem, assim, eu viajo muito, eu ando no mundo todo, e um lugar um pouquinho mais parecido, assim, quando eu falo Ceará, eu estou falando do Nordeste aqui, que tem um miolo do Nordeste, que junta um pedaço do Piauí, que é um recorte do Rio Grande do Norte, que é um recorte do Pernambuco, que é um recorte da Paraíba, que tem uma fuleiragem ali que circula muito, sabe? E eu só fui ver uma coisa um pouquinho parecida assim, lá na Tailândia, sem entender nada da Tailândia, mas eu vi que os bichos são urgentes, assim, são engraçados, sabe? Mas eu não sei exatamente explicar o que é. Mas eu acho que passa muito por esse time que o cearense tem da resposta. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo, que eu sempre cito, que ilustra muito bem isso. Teve uma época que eu não consegui justificar os votos em um passado bem distante, e aí, uma vez que fui votar, quando eu cheguei lá, era o plebiscito das armas, era a primeira vez que eu tinha contato com o urna eletrônica, eu nunca tinha visto, e tinha uma fila medonha. Quando chegou a minha vez, eu passei 2 metros segundos olhando para... Eu nunca tinha visto a urna. O cabo lá na fila, ei, doido, vai passar novela aí não. Aí não bastasse isso, a galera, ei, tomei a vaia da fila. Eu, rapaz, não estou muito mole mesmo. Então, assim, tem alguma coisa que tem essa urgência mesmo, que talvez seja excesso de humor, que seduz. Eu acho que esse Hollywood à noite, as pessoas podem assistir lá também, talvez para tirar a porta dos novos, tem alguma coisa muito boa que a gente carrega, graças a Deus. Menino, mas vá dia 3 assistir o filme, que tá massa, viu? Tem que ir, os meninos.